Duas empresas foram multadas, mais de R$ 2 milhões em multas porque fraudaram licitações em serviços públicos. São empresas que fornecem remédio. Segundo o governo, essa é a maior multa por corrupção aqui no estado. Quem está no estúdio do Bom Dia é o secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata. Secretário, bom dia, obrigado pela presença. Muito bom dia. Quer dizer, essas empresas entraram numa concorrência pública, um pregão eletrônico para fornecer remédio para o governo do estado. A gente imagina que no pregão eletrônico, a empresa entra lá na internet, coloca o serviço ou o produto, o valor, fica difícil haver algum tipo de combinação porque é pela internet, né? Mas não é bem assim, nesse caso houve uma combinação. Essas investigações, elas têm como base muitas vezes a denúncia de licitantes, de fornecedores que participaram do processo de compra do estado e não obtiveram êxito, né? Essas empresas, elas sabem o modus operandi para se vencer uma licitação, muitas delas de forma lícita, inclusive, né? Então, é saudável que haja essa fiscalização recíproca entre elas, né? No caso concreto, o trabalho ele foi complementado pela tarefa de auditores do Estado, que com base em trabalho eletrônico de filtro de bancos de dados, eles evidenciaram outros fatos, como, por exemplo, o fato de que essas empresas participaram do pregão eletrônico usando o mesmo protocolo de internet, ou seja, o mesmo IP. Muito provavelmente elas estavam no mesmo lugar, se não no mesmo computador, né? E isso quebra o caráter competitivo do procedimento de compra pública, né? Quer dizer, elas combinaram entre elas para entrar na licitação, combinaram os preços, seria isso? A gente pode dizer, inclusive, que uma das empresas, ela ofertava lances 1 centavo até maior do que a outra, após o lance da outra empresa. A gente está falando que, na prática, ela entrou para não ficar em primeiro lugar, ela entrou para ficar em segundo mesmo, né? Para garantir um segundo lugar, né? Ela dava um lance, o que é inexplicável, ela dava um lance maior do que o da outra, né? E isso, na prática, para além de frustrar o caráter competitivo da compra pública, revela uma prática de que, e aí eu falo com base no próprio parecer da Procuradoria-Geral do Estado no processo, né? De que frustra justamente o poder de fiscalização das outras empresas, porque ao garantir o segundo lugar, as outras empresas não vão ser chamadas para, por exemplo, dar um último lance para que esse processo de compra possa ser mais vantajoso ainda pelo Estado. E foi a empresa que ficou em terceiro que denunciou, ela falou, olha, está estranho, tem 1 centavo só de diferença entre um produto e outro. Foi a terceira colocada? Tenho quase certeza que sim. Não lembro se terceira ou quarta. Uma das empresas que não ficou em segundo lugar. E isso é fácil você identificar, assim? Assim, na verdade, a punição ela vem após um conjunto de fatores, né? Não é só o fato de uma empresa estar junto com a outra no momento de ofertar uma proposta que caracteriza uma infração à Lei de Combate à Corrupção Empresarial, ou Lei da Empresa Limpa, né? Como é conhecida essa legislação, que é de 2014, 2015 começou a ser regulamentada e aplicada. Mas vários outros indícios, né? São empresas que pertencem ao mesmo grupo familiar, são empresas que estão situadas na mesma rua, são empresas que têm uma forma de operar em compras públicas muito parecida em vários procedimentos, né? E isso tudo junto reúne fatores que permite afirmar, sim, que a competição da compra pública ela está sendo prejudicada. Secretário, como o senhor disse, foi uma denúncia de uma empresa que se sentiu prejudicada. Correto. Não teria como o Estado ter um mecanismo para identificar? Porque se uma empresa conseguiu identificar, por que o Estado não consegue identificar? Exatamente. Feita a análise desse caso, o Estado fez a mesma avaliação e essa avaliação revelou que 64 empresas usavam também em pregões eletrônicos o mesmo IP, né? São empresas que passaram a ser analisadas sob o ponto de vista de como é feita essa compra pública, como elas participam dos pregões eletrônicos e todo esse filtro de sócios terem parentesco, endereços serem semelhantes, passou a ser analisado pelo Estado. Então, procedimentos semelhantes de apuração de responsabilidade foram abertos e alguns deles devem ser revelados nos próximos meses. IP é endereço eletrônico. Então, outras empresas podem ser multadas aí agora recentemente, em breve? A gente tem processos abertos, né? Por esse mesmo... Porque ele estava usando o mesmo como eu disse, o simples fato de a empresa estar junto com a outra
no mesmo IP não que... revela por si só a fraude, né? Esse IP pode ser uma grande rede, né? Ou não, elas podem estar juntas realmente no mesmo computador. Mas a forma como elas participam da licitação, reduzindo a concorrência, impedindo que outras empresas fiquem em segundo colocado, aí sim a gente começa a ter um padrão de fraude à concorrência pública, né? E isso é importante frisar, Mário, porque era uma infração que até o advento da lei de combate à corrupção empresarial, ele não era punível do ponto de vista da própria administração punir seus fornecedores com multas altíssimas, como a gente está vendo, né? Qual é o valor dessa multa das empresas da Vila Velha? Juntando as duas empresas, temos quase 2 milhões e 400 mil reais, né? Sendo que 2 milhões e 320, mais ou menos, foram de uma só das empresas. Mas a lei foi fundamental. A lei anticorrupção é Sem fundamental. a lei não teria isso. condições, né? Essa lei ela veio no momento em que o mundo todo discute a corrupção empresarial em compras públicas, né? A gente viu aí grandes casos envolvendo a Lava Jato, em que não tenho dúvida de falar. Se essa lei estivesse em vigor e estivesse regulamentada, a gente não precisaria dessas grandes operações, a gente não precisaria de todo esse investimento e judicialização, né? Por quê? Porque o objetivo é que o próprio órgão público puna, que os próprios servidores públicos envolvidos nesses processos, os auditores, no caso da Secretaria de Controle e Transparência, eles mesmos prevejam, né, essas possibilidades e reduzam qualquer possibilidade de dano para o poder público. Perfeito. Quem quiser fazer algum tipo de denúncia, é simples também? Para disso, de combinação de preço, enfim. Perfeito. O próprio portal de transparência do Espírito Santo, né? Você vai transparência.es.gov.br, tem área para que sejam feitas as denúncias e é muito comum e corriqueiro, inclusive, né, Mário, que isso aconteça. E a partir de agora, até para evitar casos semelhantes, a gente vai começar um diálogo maior com os fornecedores do Estado, informando eles sobre essas punições. É importante que eles saibam, né, qual é o tipo de conduta que gera uma punição com base na lei anticorrupção. Isso porque os grandes fornecedores do Estado, os médios e os pequenos também, eles precisam investir em compliance, eles precisam investir em integridade, porque a lei anticorrupção ela pune de forma objetiva. Não é preciso que se comprove dolo, má-fé, não é preciso que se comprove a intenção de lesar o erário. Basta que a conduta da sua empresa tenha gerado esse prejuízo, que não precisa nem ser financeiro, inclusive. Como a gente viu no caso aqui, uma fraude ao caráter competitivo do pregão. Nesse caso, as empresas forneceriam remédio para o governo do Espírito Santo. Edmar Camacho, secretário de Estado de Controle e Transparência. A gente lembra na Lava Jato, né? Que as empresas se organizaram para fazer uma espécie até de fila para ver quem concorreria às licitações e depois teria as nomeações lá de cargos políticos para roubar dinheiro da Petrobras, enfim. Camacho, obrigado por ter vindo ao estúdio do Bom Dia Espírito Santo, secretário de Estado de Controle e Transparência. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Bom dia.